Olá! Começa agora o programa especial. A leitura é uma das formas mais prazerosas de compreender o mundo em que vivemos. Através dela, podemos experimentar todo tipo de sentimento, aprimorar o vocabulário e estimular a imaginação. Por este motivo, este é o tema do programa de hoje. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente! No programa especial de hoje, vamos acompanhar Fernanda Honorato, na Noite de Autógrafos, novo livro de Maria Cristina de Orleans e Bragança, conhecer Leandro, um ex-cobrador de ônibus que escreveu um livro, visitar uma gráfica que produz livros em braille, com Zé Luiz Pacheco, e conferir o livro Rainha Azul, que aborda o tema autismo. Nossa repórter Fernanda Honorato foi conferir a Noite de Autógrafos do segundo livro de Maria Cristina de Orleans e Bragança, que tem síndrome de Down. O livro se chama Siwa e Meus Companheiros. Acompanhe. Oi, gente. Sou Fernanda Honorato pelo programa especial. E hoje estou na noite de autógrafos do livro Siwa e Meus Companheiros, da Maria Cristina de Orleans e Bragança. E eu, Fernanda Honorato, vou descobrir tudo que tem neste livro. Bora, pessoal? Exemplares do livro na vitrine, capa laranja, desenho de rabo e de focinho de cachorro nas extremidades. Oi, Maria Cristina, como é que é a emoção de escrever um livro? Eu adoro escrever e realmente é muito importante para mim. Quando eu fiz o primeiro livro, eu realmente gostei. E pensei em fazer esse livro da minha cachorra, que eu peguei assim, eu era bem filhote. Eu realmente adoro cachorro, adoro animar estimação. Você já autografou o livro na Filipe, em Paraty. Como é que foi? Para ti foi ótimo. Falei com um montão de gente lá na Filipinha. O pessoal veio. Foi muito legal, foi divertido. Bom, gente, agora eu vou mostrar uma coisa muito especial que eu vi dentro deste livro. Vou pegar, hein? Com licença. Fernanda pega um livro em uma prateleira. Eu gostaria que você abrisse este livro pra gente pra ver uma coisa muito diferente, pode ser? Pode, pode. Fernanda passa a mão no livro. Desenhos de contornos vazados nas cores rosa, verde e azul, que indicam que alguém está pensando. É muito interessante. Eu gostaria que você virasse, porque na tua jaqueta tem um significado. Você pode virar pra gente? Posso? Esse eu. Não esquece do cabelo. Bordado na jaqueta, o mesmo desenho do livro. Fernanda passa a mão no bordado. Foi de quem essa ideia linda? Foi mim e da minha mãe. Então vamos chamar a mamãe para conversar com a gente. Estela Terbalhão. Estela, por gentileza. Oi, Estela. Oi, Fernanda. Qual é a emoção de ver a sua filha com este livro maravilhoso? Ai, maravilhoso, né? Porque ela fez o primeiro há 7 anos atrás e daquela vez, assim que ela terminou o livro, ela falou, vou começar a escrever meu segundo livro e vai ser sobre a Siwa. E realmente ela trabalhou duro, porque ela faz várias outras coisas, mas ela nunca esqueceu esse livro. Durante esses 7 anos ela estava sempre escrevendo, acompanhando e fazendo pesquisa. Então é interessante do livro que ele é misturado, assim, a história dos cachorros entremeado com a vida da Maria Cristina, com a nossa vida, né? E é uma realização, né? Ver que ela foca, faz o projeto, concretiza, com uma alegria e com uma sensibilidade e valorizando os animais, que é uma coisa tão importante, e entremeando as pessoas. Qual é a importância das pessoas com deficiência que possam escrever um livro? Acho muito importante essa autoria, né? Porque não faz muito tempo, não sei, acho que 20 anos atrás, a gente não tinha assim no Brasil, e mesmo no mundo acho que era bem raro você ter a escrita das próprias pessoas, elas não tinham voz. Acho que hoje essa é a grande conquista, né? As pessoas terem voz, se colocarem. Essa diversidade ela é enriquecedora para todos, para mim especialmente. Então como é que surgiu a ideia de fazer essa jaqueta em homenagem à Siwa? Na verdade a jaqueta é inspirada num desenho da Maria Cristina que está no livro. E quem teve a ideia de bordar foi a Isabela Capeto, que fez o visual. Ela fez o vestido da Maria Cristina na primeiro lançamento do outro livro. E agora, quando ela viu o livro, quando ela viu esse desenho, ela falou, vai ser isso. E aí adorou e fez esse bordado que eu adorei também.
Maria Cristina tira a jaqueta e exibe. Esse desenho era um desenho que ele surgiu muito tempo atrás, logo no início do livro, né? Tipo assim, eu só penso em cachorro, é cachorro o dia inteiro, milhões de cachorros, histórias de cachorro. Tudo que acontecia com o cachorro, ela ia lá escrever, porque ia entrar no livro. Então, assim, uma cabecinha que não para de ter ideia, não para de pensar, está sempre criando alguma coisa, né? Já que eu fiquei impressionadíssima com essa jaqueta linda e maravilhosa, mas está faltando alguém especial aqui, né? A grande homenageada Silva. Oh, meu amor. Oh, coisa Silva gostosa. com um laço de fita no pelo. Então manda um recadinho pro nosso público do programa especial, pode ser? E queria convidar vocês para ler meu livro, Silva, Meus Companheiros, Passado e Presente. Estou com a Maia, que é a melhor amiga da Maria Cristina de Orleans e Bragança. Você se sente feliz de ver a sua melhor amiga já lançando o segundo livro? Eu acho muito feliz por ela. É grande amiga que eu tenho, que escreve um livro muito bacana, tão legal. Agora estou com a Magda, que é a produtora do livro da Maria Cristina. Que foi esse lindo trabalho de produzir um livro muito importante. Fernanda, eu recebi os originais manuscritos, como se fosse assim um diário de uma adolescente, com fotos, com desenhos. E quando eu comecei a ler, eu comecei a me emocionar, porque a história, na verdade, era assim sobre os ritos de passagem da autora, de infância para adolescência e vida adulta, através dos ritos de passagem dos bichinhos de estimação de vida inteira dela. Como é que é a relação do livro com o blog da Maria Cristina? Ela queria muito ter assim um outro veículo para o livro. Então ela fez um blog. Esse blog chama as pessoas que lerem o livro para contarem dos seus cachorros, dos ritos de passagem dos seus cachorrinhos, dos seus amores. Maria Cristina autografa e recebe um beijo em seguida. Agora estou com a Nazaré, que veio prestigiar a Maria Cristina de Orleans e Bragança. O que te atraiu neste livro? Eu já tinha visto o outro livro da Cristina e eu comprei porque eu quero muito ver o trabalho dela. Estou com o Dom João, que é o pai da Maria Cristina. Como é que você se sente vendo a sua filha essa noite tão especial escrevendo esse livro? Eu estou muito orgulhoso, aliás, eu tenho orgulho de tudo que ela faz, porque ela é uma querida e tudo que ela faz com muita garra, muita vontade. O que você diria agora para a sua filha? Para ela já pensar no terceiro livro. Rapaz entrega buquê de flores para Maria Cristina. Ela beija ele no rosto e ele retribui. Agora estou com o Gustavo, namorado da Maria Cristina. O que você está achando nesse momento muito importante, que é no dia de hoje, do lançamento do livro dela? Eu quero manter sucesso da Maria Cristina, minha princesa, quero minha princesa brilhar. Aí estou dando uma flores para ela. Se quiser visitar o blog da Maria Cristina, acesse www.blogdaquile.blogspot.com. Quile se escreve K-I-L-L-Y. Leandro tem paralisia cerebral e trabalhou como cobrador de ônibus. Hoje ele é recepcionista, mas achou importante escrever um livro contando a experiência dele quando era cobrador. Via Expressa, Leandro de pé observa o trânsito. A seguir, entrevista sentado em uma pedra à beira d'água. Meu nome é Leandro Barbosa Mendes, tenho uma paralisia cerebral no lado esquerdo e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu livro, intitulado O Dia a Dia de um Cobrador. Leandro, no gramado do aterro do Flamengo, continua a observar o trânsito. Eu tive uma paralisia cerebral devido ao parto, eu passei da hora de nascer e aí com 6 meses de idade meus pais descobriram que eu tinha uma deficiência física e daí para cá foram constantemente aos hospitais para fazer tratamentos médicos comigo e desde criança eu tinha o gosto pelo ônibus, né? Porque eu via o movimento de carro, ônibus, pessoas passando pelas ruas e avenidas. A ideia de escrever o livro surgiu com o incentivo dos passageiros. E eles gostavam da minha maneira de atender, de tratar, né, o passageiro, e aí
eles me incentivaram a escrever o livro e eu escrevi. Eu falo não só da profissão de cobrador, como foi o meu dia a dia, o meu tratamento com passageiro, mas também falo da acessibilidade, entendeu? A pessoa com deficiência. Coloquei o decreto-lei também de acessibilidade, porque muitas pessoas com deficiência, ela não sabe do direito dela. Então, essa é uma forma da pessoa ter o seu direito em mãos e fazer valer. Leandro, sentado em um banco, folheia um livro. Eu tratava o passageiro como eu gostaria de ser tratado. Eu ajudava a pessoa a passar pela roleta, até o próprio passageiro que não tinha deficiência e pagava no dinheiro, eu pedia para passar pela roleta e se sentar para não cair. E meu ônibus ele foi até apelidado como o ônibus da prevenção. De costas para nós, continua com o livro no colo. Oi, meu nome é Andréia Fortunato, eu tenho 51 anos e sou economista. Eu conheci o Leandro na linha de ônibus 2016. O Leandro sempre conversava com os passageiros após recepcioná-los e passar na roleta. Só que o Leandro tinha uma comunidade no nosso antigo Orkut, hoje Facebook, e eu sempre falei com o Leandro, por que não tornar essa passagem da sua vida de bom atendimento um exemplo para os outros? Por que não registrar isso em algum lugar que não seja só num site de relacionamento, mas tornar isso uma publicação e servir de bons exemplos às pessoas. Capa do livro de Leandro, Dia a Dia de um Cobrador. Quando eu vi o meu livro pronto pela primeira vez, eu me senti realizado. Se você quer escrever um livro, lute por esse objetivo, porque todos nós temos sonhos e objetivos na vida, entendeu? Então nós temos que ir à luta independente das barreiras que a sociedade nos impõe. Leandro folheia um livro sentado em um banco. Quem quiser obter mais informações sobre o meu livro pode adquirir pelo e-mail leandrobmendes1981@gmail.com e também pelo telefone 21 9507 0737. Homem com protetor de ouvido opera impressoras de grande porte. Oi para você que está ligado no programa especial, sou Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Estamos hoje no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Viemos conhecer a sua gráfica Braille. E quem está comigo é a Ana Luísa, que é a supervisora da divisão de imprensa Braille no Instituto Benjamin Constant. Que tipos de livros são produzidos aqui na gráfica? Nosso foco maior é a produção de livros didáticos e paradidáticos para distribuição na rede regular de ensino. Nós temos também livros de literatura e material didático usado nos cursos de técnicos e de especialização na formação de professores aqui do Instituto. Quais são as etapas da produção de um livro em Braille? Primeiro, se for material didático, livro didático, ele tem que passar pela coordenação de adaptação, que é formada por professores especializados. Se o material, o livro precisa ser lido criteriosamente, para tudo que não puder ser transformado em relevo, tem que ser adaptado para o deficiente visual, em texto, né? Uma descrição de uma imagem, de uma foto ou de um gráfico. Feito isso, passa para a etapa de transcrição, que também é feita por um profissional especializado. Ele trabalha com um software chamado Braille Fácil e com um arquivo digital ele converte para o Braille. E ele vai fazer uma editoração desse texto. Quando ele tem esse material pronto, ele imprime, ele faz uma leitura de confronto com um revisor Braille, que também é um profissional especializado. O revisor ele lê o texto em Braille e o transcritor acompanha a leitura no original. Em seguida é feita uma nova prova desse material, desse livro. O revisor faz uma leitura silenciosa. Aí, em seguida, depois que todas as notas de texto forem resolvidas, passa para um outro revisor para fazer uma nova revisão, uma leitura.
Então, na verdade, o material tem 3 revisões. Tá, essa etapa pronta, quando é que a gente chega na impressão? Feito todas essas etapas, o material a gente vai resolver se a gente vai fazer na ilha de impressão, que aí o processo de impressão é por matricial, impressoras matriciais, ou se vai ser feita por prensa, que aí sim tem que se fazer as placas em alumínio, que são as matrizes. Essas são mais utilizadas essas, né? Depende da tiragem. Para tiragens pequenas, menores, a gente usa a impressora matricial, computadorizada. Para tiragens maiores, a gente já usa A chapa de alumínio. a placa em alumínio, né? Uma matriz em alumínio, que ela é colocada em impressoras offset adaptadas para o braille. Aí, nesse processo, a gente usa para tiragens maiores. Impressora offset em funcionamento. Homem recolhe a pilha de papéis impressos em braille. Qual a importância da produção de um livro em braille? A leitura é importante para todos. O livro em braille, ele dá um acesso ao conhecimento. Ele abre um mundo de possibilidades, né? Então, assim, e ele desenvolve, a leitura em braille desenvolve a escrita. Por isso a importância de ter o livro em braille. Ele está abrindo novos horizontes, as portas estão abertas. Exatamente. Olha, muito bacana, interessante esse processo. Eu adorei e até a próxima. Tchau. Capa da revista Benjamin Constant em braille. Márcia Correia é autora do livro Rainha Azul, que trata do autismo com muita poesia. Ela fala como a fantasia ajuda no desenvolvimento do filho dela, Gustavo. Capa do livro Rainha Azul. Silhueta de perfil de mulher e menino abraçados. Meu nome é Márcia, eu sou autora do livro Conto de uma Rainha Azul. Sou a mãe do Gustavo, diagnosticado com autismo há uns 8 anos. Gustavo tem 11 anos. Conto de uma Rainha Azul nasceu da necessidade que eu tinha de entender o autismo de uma maneira mais suave, menos dolorida e com mais esperança. A intenção dele era ficar na minha gaveta e, de vez em quando, eu pegava para ler. Eu conheci outras mães, outras pessoas e acabei contando e trocando a história da rainha com mais e mais mães. E comecei a ver o quanto aquilo produzia um sentimento de esperança, um sentimento de que o quanto a gente podia fazer para transformar aquela realidade, que muitas vezes ter só bons profissionais não bastava. Que a primeira mudança tinha que vir aqui de dentro, tinha que começar de casa. Se eu não acreditasse que a história podia ser assim, não tinha como ela ser boa, ela terminar bem, não tinha como eu escrever essa história de uma maneira positiva. Porta, em um cartaz, quarto do Gustavo. Márcio e Gustavo sentados no chão ao lado da cama. Eu escolhi o nome Rainha Azul devido ao azul ser a cor do autismo. O azul é a cor do autismo porque a maior parte das crianças, das pessoas diagnosticadas com autismo, a maior parte é de menino. E então o azul foi escolhido a cor do autismo. O livro fala de uma rainha que tem o seu príncipe, o príncipe Zarif, e que por um momento ela olha e ele não está mais lá. Aparentemente não está mais lá. E ela começa a procurar no reino desesperadamente seu filho. E ela tanto fez, desistiu algumas vezes, se cansou, pensou que fosse em vão, até que ela achou o tal lugar, que era um castelo, e que ela se surpreendeu, porque não era frio, não era escuro, não era sombrio. Muito pelo contrário, ele era muito agradável, era silencioso, as cores eram bem distribuídas, tudo era previsível, organizado e confortante. Tão confortante que ela teve vontade de ficar lá, porque lá era muito melhor que no reino. Lá, tudo era organizado para o príncipe Zarif. O príncipe Zarif lá não era cobrado, o príncipe Zarif lá não tinha desafios, não tinha nem muito calor, nem muito frio, tudo era ameno. Só que, com o tempo, a própria rainha sentiu falta do reino, porque o sol, às vezes, muito quente, faz a gente sentir aquele calor gostoso, o frio, às vezes, faz a gente se aconchegar, então esses nuances da vida fazem a gente aprender. E ela sentiu falta do reino. Então ela decidiu que ela não ia ficar no castelo com ele
embora fosse muito bom. Ela ia voltar para o reino, ia bolar um plano, que ela chamou do Plano dos 4 Tempos, e ia resgatar não só o seu filho, o príncipe Zarif, como outras crianças e adultos que ainda estavam lá e que mostravam vontade de olhar pela janela, mostravam vontade de viver no reino. Sentiam, às vezes, alguma vontade de voltar e passar um tempo no castelo, mas tudo dentro de uma normalidade, digamos assim. E assim ela fez. Então, ela fez os 4 tempos, ela juntou teatro, música, pintura e muito amor, e bolou um plano e executou o plano dos 4 tempos nos jardins do castelo. E, aos poucos, algumas crianças foram saindo, outras ficaram um pouco desconfiadas. Príncipe Zarif já estava na janela, outras crianças saíram do castelo para pintar os quadros, e ela, com essa história toda, ela percebeu que ela tinha muito mais a aprender do que a ensinar. E que quando eles começaram a pintar as telas, foi ela que se apaixonou pela história, foi ela que ouviu uma história, não foi ela que contou essa história. Desenho em preto e branco de 2 mulheres e 2 árvores. Elas penduram bandeiras e uma tela no tronco. Quando eu escrevi A Rainha, eu tive muito cuidado em relação a uma dificuldade que eu tinha entre incentivo e respeito. O que era incentivar e o que era respeitar. Toda vez que eu empurrava o Gustavo para dentro de uma festa, eu me perguntava, eu estou incentivando ou eu estou desrespeitando a personalidade dele? Eu nunca botei na história que o castelo parou de existir, que o castelo ficou vazio, porque eu acho o castelo muito importante e muito agradável. Eu penso que a gente tem que encontrar um meio termo, um tempo para incentivar e para respeitar. No chão do quarto, cobertos por um pano colorido, uma pessoa de chapéu, Gustavo com uma peruca e Márcia segura a cobertura. A minha relação com o Gustavo não é muito diferente do livro. Eu interajo com ele dessa maneira realmente bem mais lúdica. Enfim, a gente pode cantar, a gente pode dançar. O meu filho adora fantasia, ele adora fingir. Minha ferramenta com ele é o brincar. Eu uso com o Gustavo o tempo todo. Eu acredito que se não for pelo prazer, não vai ser por lugar nenhum. Olha aqui a sua máscara. O Gustavo é o Hulk. Então a mamãe vai ser o Homem-Aranha. Oi, Hulk. Caramba, Hulk, você tá muito verde. A Daniele, a fono do Gustavo, usa muito desse recurso, muito da ferramenta do faz de conta, da brincadeira, da fantasia, para trabalhar com ele. Meu nome é Daniele Damasceno, sou fonoaudióloga do Gustavo. E todo esse trabalho lúdico que a família faz com ele facilita muito o trabalho da fonoaudiologia também. Porque a gente trabalhar a linguagem, tanto a expressão quanto a compreensão da linguagem para a criança, é muito legal você usar o lúdico. Na verdade, a gente precisa usar o lúdico, porque a criança não vai focar a atenção, não vai se interessar se não for algo que ela goste, se não for algo muito interessante para ela. Daniele faz cócegas em Gustavo, que está em uma cadeira com um sapo de pano na mão. O que eu fico mais feliz na evolução do Gustavo é em relação ao comportamento dele. Hoje o Gustavo é muito mais calmo, mais tranquilo, mais feliz. E esse era o meu objetivo, que ele fosse feliz, seja em que condição for, mas que ele receba tudo com muito prazer, que as coisas dentro do nosso reino funcionem de uma maneira feliz para ele e para mim. E hoje a gente chegou nesse ponto. Gustavo beija a mãe e apoia as bochechas nas mãos. Quem quiser saber mais sobre a história da rainha, é só entrar no site www.rainhaazul.com.br ou mandar um e-mail para mim no maiscorrea@yahoo.com.br ou ligar para o telefone 21, no Rio de Janeiro, 7146-6656, para trocar a história do seu reino com o meu reino.